Hoje pela manhã nós vamos para esse momento especial na Palavra de Deus e nós vamos ler aqui na segunda carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro, no capítulo de número 1, e vamos ler aqui 2 versículos em especial. 2 de Pedro, capítulo de número 1, 2 de Pedro 1, a partir do versículo 3. Acompanhe comigo. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Vamos orar? Nós queremos ao Senhor, mais uma vez neste tempo de celebração, consagrar as nossas vidas ao Senhor e pedir que o Senhor nos abençoe também para este tempo de palavra hoje pela manhã. Guia-nos por seu Espírito, fala conosco como somente o Senhor pode, oramos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Pense agora você saboreando, imagine agora, veja-se agora saboreando aquela fruta deliciosa que você tanto gosta. Não sei se todo mundo gosta de fruta, mas quem gosta muito aqui de fruta? Fruta. E aí, então, o que você gosta de pegar na mão assim, para comer com gosto? Quem dá um exemplo aqui? Vamos lá. A manga, olha aí, eu sabia que a manga ia ser a primeira colocada nessa lista, não é verdade? E dá para chupar assim uma manga correndo, gente? Não dá, não é verdade? Tem que ali saboreá-la, desfrutá-la, não é verdade? Então, hoje esta mensagem é para que nós possamos parar para prestar atenção como a gente deixa de apreciar tanta coisa que deveria ter o seu lugar na minha vida e na sua vida. Não é? Nós estamos num tempo de muito movimento e de muita correria. E quando a gente se encontra assim, a gente já não aprecia mais. A gente já não aprecia mais. E aí a gente desenvolve sempre um lado assim, murmurador, né? Sempre a reclamação, ela encontra lugar na nossa vida, porque nós vivemos apressados. E esse tempo que a gente vive, isso é para mim, para você, para todo mundo que está vivo hoje e que a gente está impactado por tudo que já vem acontecendo há bastante tempo, né? A velocidade da internet trouxe isso para a gente. Então nós nos acostumamos a tudo muito rápido. Por isso que quando alguma coisa demora um pouco mais, a gente fica inquieto. Vamos dar uma outra palavrinha para isso? Quando uma providência demora um pouquinho mais, a gente fica ansioso. Então a gente sabe, a gente já falou sobre isso diversas vezes, a gente tem que seguir falando. Nós somos essa gente ansiosa desse tempo, não é verdade? Quantos ansiosos tem aqui hoje pela manhã? A ansiedade nos pega todos os dias de muitas maneiras. Isso tem muito a ver com esta falta de consciência de como é que nós temos nos organizado para a nossa vida. A palavra de Deus está contando para a gente aqui nesse texto que o Senhor nosso Deus, Ele se ocupou da gente. Mesmo antes de nos ter trazido à existência, mesmo antes de Deus ter tomado do pó da terra e soprado fôlego para que eu e você pudéssemos hoje existir ao lado de todo mundo que está vivo, ao lado de todos os que já passaram por aqui, daqueles que ainda vão chegar. Um dia um sopro foi desencadeado, foi oferecido e deu na gente. Deus pretendeu isso, Ele planejou isso com muito carinho. E é por isso que nós
entendemos aqui que com o seu poder divino, Deus nos concede tudo o que nós necessitamos para uma vida de devoção. Essa palavra devoção, ela poderia ser aqui também traduzida como piedade, talvez em algumas das suas Bíblias aí, dependendo da tradução que você utiliza, você vai encontrar o termo piedade, que vem da palavrinha grega eusebeia, que significa reverência. E reverência é amor mais temor, não é? É amor a Deus mais temor por Deus, ou temor em Deus. E isso daqui nada mais é do que a gente parar para prestar atenção nele. Você diria que na correria que você vive o seu dia a dia, você presta atenção nele? Você, em outras palavras, desfruta dele? Porque para você comer uma manga direito e desfrutar dela direito, tem que prestar atenção nela. É ou não é? Tem que prestar atenção. E dependendo do tipo da manga, então, dá um trabalho depois, né, para remover dos dentes as fiapas. Não é assim? Então, mas tudo que a gente é convidado a apreciar envolve consciência e envolve tempo. Por favor, não negligencie a força dessa palavra. A importância dessa palavra na sua vida. Ela é importante para mim, ela é importante para você. Olha, a grandeza de Deus. A grandeza de Deus, ela aparece em toda a sua criação. Então vamos pegar assim, o caso, vou usar um exemplo, viu, José? Assim, bem de boa, bem tranquilo, não vai causar embaraços para vocês, né? Certo, Vinícius? Então hoje estão aqui, dos 4 da família, 3, né? Está aqui a Josi, o Vinícius e o Marcelo ali no comando da câmera, nosso cameraman. Eles vieram de Itatiba para cá. E, assim como também ali, né, Lia? Vocês também vieram lá de Itatiba, né? E também Otávio e Lili também, enfim, tem um pessoal que vem de lá para cá. E a nossa estradinha aqui, ela é bem bonitinha, não é, gente? Não é agradável? Não é uma estrada agradável? Agora, dependendo de como você vem, você não aprecia. Percebeu? Dependendo de como você leva a sua vida, a gente perde aquilo que é belo. A gente perde aquilo que Deus fez para a gente desfrutar, para a gente apreciar. E apreciando o que Deus fez, nós damos graças a Ele e não oferecemos murmuração e reclamação. Vê como que muda? Vê como que muda a coisa? Então assim, diga para quem está... Não, diga para você mesmo assim, ó. Ô Júnior, fala o seu nome. Agora vem a palavra que nós vamos dizer. Põe a mão no seu coração. Desacelere. Então agora o nome e a frase. Ô Júnior, desacelere. Para quê? Para prestar atenção na grandeza de Deus. Para prestar atenção na grandeza de Deus. Esse tempo aqui de friozinho, né? Desse sereno da manhã, que coisa bonita. Que coisa bonita, né? Eu abro ali a janela de casa, aí está tudo branquinho, meio alto onde eu moro, lá também, Tati, né? A gente olha, que coisa linda. E isso é para nos fazer lembrar que a gente tem um Deus que está cuidando da gente. Tem que acontecer isso em mim e você, senão tem alguma coisa errada na nossa relação com Deus. Agora, se você, tipo assim, já acorda atrasado, porque aí o que acontece? Deixa eu dizer para você. Nós temos desenvolvido aqui no nosso país, entre nós, uma cultura do atraso, gente. Não dá para você apreciar nada se você for uma pessoa do tipo atrasada. Porque quando você chega, aquilo que também foi preparado para você, já foi. E para você, na vida, e ao lado de outros, e para a glória de Deus, percebe? Nós precisamos prestar atenção nisso. Então vamos dizer uma outra coisinha uns para os outros, para a gente apreciar aquilo que precisa ser apreciado. Vamos dizer assim, ô Júnior, planeje
Vamos falar assim, planejamento. Vamos de novo? Ô Júnior, planejamento. Vamos a primeira e a segunda agora. Ô Júnior, desacelere. Ô Júnior, planejamento. Você tem que se organizar. Você tem que se organizar. Para você apreciar a grandeza de Deus. Para você apreciar a grandeza de Deus. Melhor coisa que tem é você ir para o trabalho com calma, para você chegar antes, e para você não ir naquela correria, e você brigar com todo mundo na estrada. Se você já sair no limite, você não vai apreciar a estrada, você não vai apreciar o trajeto, e consequentemente, você não vai glorificar a Deus, agradecer a Deus, nem pelo veículo que te leva para o trabalho, nem que seja uma carona que você recebe. Obrigado pelo veículo da pessoa que me dá carona. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou esse caminho para eu ter uma carona para poder chegar no meu trabalho. Obrigado porque tem um ônibus que faz com que eu possa sair daqui e chegar no meu trabalho. Para quem mora mais longe, que toma trem, que toma metrô, obrigado, Senhor. E a gente aproveitar para apreciar. Mas se a gente viver assim, acelerado e sem planejamento, nós não vamos desfrutar da grandeza de Deus que se apresenta todo dia na nossa vida. Viu? Quanto tempo você leva para comer o seu prato de comida? E por que você engole assim? Já respondendo para aqueles que disseram assim, pastor, nem presta atenção. Viu? A comida que chega na sua casa é dádiva de Deus ou é fruto do seu trabalho? Que você foi lá, ralou, derramou suor e falou, não, fui eu que ganhei o dinheiro, por isso que tem comida. É assim que você pensa? Ou você reconhece que é o Senhor que te dá a graça de acordar pela manhã, que te deu um trabalho, é você que vai, é você que trabalha sim, é você que está lá sim, mas é tudo o Senhor suprindo, abençoando. Então por que comer desesperado do jeito que você come, sem apreciar? Viu? O arroz e o feijão que a gente come hoje, foi Deus que criou lá no começo. Você não sabia disso? Não. Você acha assim que foi lá num laboratório, por mais que eles mexeram, né, que eles estão modificando geneticamente os alimentos, mas da onde que vem a primeira expressão de tudo isso, né, Laizinha? Da onde que vem? Lá no livro do Gênesis diz que Deus manifestou a sua grandeza criando. E Deus criou e disse, haja. E a partir do momento daí teve arroz e feijão, gente. Olha que bênção. Aprecie a grandeza de Deus. E é por isso que diz que é para uma abundância do céu que nós recebemos. Por que é que a gente vive na miserabilidade das nossas reclamações e das nossas murmurações, se de Deus a gente tem recebido tanto? Vamos reconhecer que a gente tem mais do que a gente precisa? Vamos reconhecer que a gente tem mais? Você reconhece isso? Que a gente tem mais do que a gente precisa? Então vê se combina com tudo que a gente tem recebido de Deus. Muitas das coisas que a gente diz, que a gente fala, e a maneira como a gente se organiza na vida. Nós acabamos de cantar aqui sobre gratidão. Vamos transformar a expressão desta canção numa expressão de vida no nosso dia a dia. Aprecie o Criador. Aprecie o nosso Deus que é Criador. Aprecie a criação de Deus em cada detalhe que nos abençoa. Olhe para essa abundância do céu que nos abençoa. E o que é que tem também como abundância do céu? Diz aqui o texto que Deus, com o seu divino poder, nos concede tudo o que precisamos para uma vida de devoção, ou seja, uma vida que leve Ele em conta, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Qual é o nome daquele que nos chamou para Ele mesmo? Como que é? Só a Mariel sabe? Como que é o nome dele? É Jesus.
Conta para quem está do lado assim, ó, foi Jesus que chamou, Miguel. Jesus chamou você, Miguel. Conta para quem está do seu lado, foi Jesus que te chamou. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que te chamou. Então, isso aqui passa por um relacionamento com Deus, na pessoa de Jesus, na ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E Ele vai lidando com a gente. Todo dia, aqui, Ele está lidando com a gente. Nessas coisas que a gente deixou de prestar atenção, Ele está lidando com a gente. Ele já fala assim, viu, desacelera. Não está bom assim. Planeje melhor. Não está bom assim. Ele está falando, preste atenção em Deus para agradecê-lo por tudo o que Ele já fez e tem feito por você. E agradeça porque em Jesus Ele veio ao seu encontro. Qual que é a chance que a gente tem de dar certo na nossa vida? Em Jesus. Você já entendeu isso? A chance que a gente tem de dar certo, eu não estou falando de uma carreira bem construída, de uma carreira próspera. Isso é importante para a realização da gente, não é verdade? Uma família, um ministério que a gente desenvolve, tudo isso a gente tem que ter como um alvo, mas antes disso, vem quem nós somos. E é nisso que é o mais importante, a ação de Deus em quem nós somos, para que naquilo que nós fazemos, isso seja uma bênção. Isso apareça, mas isso passa por um relacionamento com Jesus. Por isso é que precisa gastar tempo com Jesus, porque além da grandeza de Deus e da abundância do céu que nos está disponibilizado, o que é que importa? A atitude humana. Por isso é que Jesus, sendo Deus, Filipenses 2, a partir do versículo 5, Ele não ficou agarrado aos seus direitos como Deus, mas Ele se esvazia, Ele deixa a sua glória e entra neste mundo como um de nós, como gente, como homem, para servir-nos. E como é que Ele decidiu nos servir? Em obediência. Durante quanto tempo da vida dele? Até a morte. E não foi uma morte qualquer, foi morte de cruz. E por esse motivo, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A atitude humana importa. Por isso que Jesus se fez um de nós. Você acerta sempre como gente nas coisas que você diz para as pessoas, nas coisas que você escreve para as pessoas. Por todo o cuidado que a gente possa ter, a gente não consegue acertar. E às vezes a gente não consegue alcançar o outro, e o outro não alcança a gente também. Então, se a gente não seguir conversando, a gente nunca vai chegar a um acordo. E o acordo nem sempre é consenso, é só possibilidade de convivência para seguirmos juntos. Às vezes, nas divergências, nós teremos que nos refazer, e nós teremos que nos acolher, e teremos que nos respeitar. Mas sempre procurando, se nós estivermos em Jesus lado a lado, acreditarmos um no outro. E na maneira como a gente tem construído a nossa vida lado a lado. Senão, como é que a gente segue? Como é que um casal segue? Como é que uma família segue? Como é que um ministério acontece? Como é que a gente consegue, se não for através da atitude? E para ela ser humana, ela tem que levar em conta Jesus. Por isso é que nesse tudo o que nós necessitamos está a palavra de Deus. Estão comigo aqui? Estão comigo? Vamos ser franco aqui. Quantos de nós aqui apreciam a palavra de Deus? Mas apreciar a palavra de Deus não é pura e simplesmente estar hoje aqui para ouvir a palavra. Que bom que você veio, eu recomendo que você continue vindo.
Mas eu estou falando de apreciar a palavra como quem a tem no seu dia a dia, como algo que, assim como uma manga, você toma para experimentar com gosto. Deu para entender? Esse é o conselho do céu para mim, essa é a abundância do céu para mim e para você. Tem uma abundância nisso. Jesus disse: eu vim para lhes dar vida, e uma vida abundante, uma vida plena. Vamos falar sério aqui? Não fosse a palavra de Deus na vida de alguns de nós aqui, o nosso casamento estaria de pé ainda? Não fosse a palavra de Deus. A nossa família, como nós estamos hoje, estaria acontecendo como ela está? Não estaria. Quem foi que nos deu, quem foi que manifestou a sua grandeza? Foi o Senhor. Quem foi que nos deu a abundância do céu para nos socorrer? Foi o Senhor. Quem que nos orientou para a melhor atitude humana, para a gente recuperar os nossos relacionamentos? Foi o Senhor. Por isso é que Ele nos concede tudo o que nós necessitamos para uma vida de devoção, a partir do conhecimento pleno ou completo de Jesus, que nos chamou para Ele mesmo, por meio da sua glória e excelência. Então, quanto mais você apreciar, passar tempo com Jesus, mais você vai ganhar na sua vida. Estão comigo ainda? Estão comigo ainda? Quanto mais você se aproximar de Jesus e apreciar passar tempo, então é uma coisa que a gente tem que se organizar para fazer, passar tempo com Ele. Passar tempo com Ele. Está na sua casa? Põe um louvor. Deixa a palavra de Deus cantada de muitas maneiras, de muitas expressões, em muitos ritmos, em muitos andamentos, as mais tranquilas, as mais agitadinhas. Hoje nós tivemos canções aqui de diversos formatos, apresentando a palavra de Deus para nós cantarmos juntos e declararmos a nossa fé. Entendeu? Tem um momento do dia que, para você funcionar melhor, o louvor ele vai ser mais agitadinho. Para você parece que entrar no ritmo, né? Está lá e declarando a sua fé. Estão comigo aqui ainda? E tem momentos no dia que você quer tranquilidade, você quer serenidade, você põe uma coisa mais tranquila. Mas viu, regue a sua mente, a sua vida com a palavra de Deus. Percebeu que não vai dar para tirar aquele tempo na leitura como você gosta? Use o seu smartphone para colocar a Bíblia falada. Deixa a palavra de Deus e você vai prestando atenção. A gente retém menos se a gente não lê, mas deixa a palavra de Deus circular ali na sua casa, no seu ambiente, e vai escutando, e fala: Espírito Santo, impregna na minha vida alguns desses valores, alguns desses princípios, e de repente vem uma palavrinha-chave que entra em você e te ajuda para que a sua atitude no seu dia a dia, ela seja como Deus quer, humana, como Deus prefere, humana, como Jesus nos ensinou que pode ser, que deve ser. Então, para isto, nós vamos sempre ter que prestar atenção aqui, nessa ideia, por causa da sua glória e excelência, versículo 4, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Qual que assim a riqueza disso? É de que nós temos tanta coisa que Deus, por sua palavra, fala com a gente, sobre cuidado, sobre presença, não é? Sobre segurança, não é? Ele tem cuidado de vós. Não é bom saber que eu tenho um Deus que cuida de mim? Sim ou não, gente? Que cuida de mim, Ele tem cuidado de vós, né? Não tenham medo. Não tenham medo. Olha que expressão singela, mas o Senhor dizendo: não temais. Diz que tem na Bíblia pelo menos um não temas para cada dia do ano. Olha que coisa linda, essa estatística assim, já li isso, já escutei isso, enfim. Olha que coisa, não é verdade? Você percebe que tem
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão para dizer vai, e o teu cajado para te dizer vem, me consolam, me assistem. Não é verdade? Enquanto você estiver fazendo a minha obra, indo e fazendo discípulos, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Olha que coisa, quanta riqueza, né? Quanta riqueza, eu estou cansado. Ele é aquele que te guia para junto das águas de descanso, que refrigera a sua alma. Tudo isso é promessa. Nossa, eu estou tão, mas tão aqui. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo diversas vezes. De eu estar entalado, engasgado, não conseguindo lidar com coisas que entraram em mim, independente da fonte. Se foi alguém, se ajudou, se não ajudou. Necessariamente, o que chega na gente, a intenção não é causar o que causa, mas a gente, como gente, a gente sofre. A gente sofre. E quando a gente está assim, a gente não come direito, a gente não dorme direito. Opa, tem mais gente aqui comigo que sofre assim também, sim ou não? A gente não come, não dorme, a gente não aprecia, entendeu? Onde eu estou querendo chegar? A gente não aprecia. Mas daí a gente lembra que Deus, por seu divino poder, nos deu tudo o que nós necessitamos para uma vida de devoção. Uma vida que leve Deus em conta, a sua grandeza, a abundância do céu para a vida da gente aqui, para a gente ter uma atitude correta, pensando nisso, que nós devemos, portanto, crer na soberania de Deus. Contar uma coisa para você, você não vai enxergar tudo, mas Deus enxerga. Você não vai poder resolver tudo, mas Deus pode. Você não vai poder controlar situações, mas Deus consegue interferir. Onde a minha mão e a sua mão não chegam, a mão do Senhor, Ele chega, porque Ele nos fez, aqui como está escrito, Ele nos fez preciosas promessas. Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Diga comigo assim, grandes e preciosas promessas. Deus deu isso para nós. Deus deu isso para nós. Ele se ocupa. São tantas as preocupações. E tem coisa que às vezes que acontece que a gente fala assim, não ajuda. E agora vai entornar o caldo. E agora vai dar tudo errado. Vai destruir tudo, vai acabar tudo. Olha, isso está nos dividindo, está nos separando. Mas se a gente parar e pensar, Senhor, não vai fugir do teu controle. Põe a tua mão. Conte comigo para isso. Me corrija no que eu tiver errado, me oriente naquilo que eu precisar de direção, faz o que for preciso e conta comigo e usa a minha vida. E a gente tiver a disposição da gente ir lidando um com o outro com tudo que precisa, não deixe de estar disposto a lidar com quem quer que seja, com tudo que é necessário. Não desista de fazer isso, crendo que Deus, na sua soberania, Ele vai nos levar a um ponto onde haverá entre nós paz. Haverá capacidade de a gente seguir fazendo tudo o que precisa ser feito e lado a lado. Desde dentro de casa, nos casamentos, em tudo que é expressão humana. Os discípulos de Jesus são assim. Estão dispostos a lidar com a vida e fazer tudo o que for necessário. Por quê, meus amados? Porque nós precisamos dar uma resposta de fé em obediência ao nosso chamado. Quantos foram chamados por Jesus aqui? Foi chamado por Jesus, você é seguidor de Jesus, você foi chamado por Ele. Porque diz aqui a palavra que é por causa da sua glória e excelência que Ele nos deu grandes e preciosas promessas, e são elas que permitem, essa consciência de Deus na nossa vida, que nos permite participarmos da natureza divina. Diz assim, participar da natureza divina e escapar da corrupção humana. Participar da natureza divina e escapar da corrupção humana.
obedecer ao nosso chamado. Obedecer ao nosso chamado. Para que vocês possam, por exemplo, apreciar o espaço em que nós estamos para apreciar a palavra de Deus. Tem gente que chegou antes, você concorda? Então tem alguém que preparou esta imagem. E eu passei ontem, já era tarde para a Karine. Ela não reclamou. Ela preparou. O que ela colocou de excelência nisso, passa pela decisão dela de servir direito ao Senhor. Entendeu? Mas, temos aqui uma TV, temos aqui uma arte, nós temos gente que chegou antes para nos servir, para chegar a mensagem para você na sua casa, para o culto chegar aí na sua casa. Nós temos pessoas servindo com as crianças, servindo desde a nossa portaria ali. Essas pessoas todas estão obedecendo o seu chamado. Estão obedecendo o seu chamado. Então, como é que você aprecia a obediência delas? Não passa batido na porta, porque elas estão lá para te cumprimentar e te dar um sorriso. Deu para entender? Né? Às vezes, tem gente demais entrando, e aí tem alguém cumprimentando e você não pôde cumprimentar. Pode ser só isso que aconteceu. Não deu para cumprimentar porque você quer. Não é verdade? Agora, se você é do tipo acelerado, sem planejamento, já chegou chegando, precisa correr para chegar no seu lugar, para aproveitar, você não vai desfrutar, por exemplo, do serviço do outro ali, que em obediência ao seu chamado, está ali preparado para te acolher. Faz parte, esse acolhimento faz parte. Faz parte. Faz parte. Hoje eu cheguei bem em cima da hora aqui. Não deu para eu encontrar vocês. Eu pretendo me despedir ali. E de novo a gente se encontrar aqui nos olhos e poder te dar uma mão. Uma coisa assim. Mas obedeça o seu chamado, porque também o nosso chamado e a nossa vocação é vivermos de maneira digna. Digna da nossa vocação. Isso significa muita coisa. É participar da natureza divina. O que é esse negócio de participar da natureza divina, pastor? É ser gente com tudo que a gente pode, como Deus deseja. Dá para entender esse conceito assim? Então, que tipo de homem eu devo me tornar? Que tipo de mulher eu preciso me tornar? E aí isso vai aparecer como marido, como esposa, como pai, como filho, como patrão, como empregado, entendeu? Então, eu preciso me ocupar disso. Senhor, o que é que tem em mim que, como diz aqui, é causado pelo meu desejo humano? Está no finalzinho do texto. E eu preciso escapar da corrupção desse mundo, olha lá. Escapar da corrupção desse mundo. Então eu lembro de tudo que eu já pensei aqui hoje. E falo assim, não, vou apreciar o que Deus está fazendo comigo. Olha que coisa, Miriam. Apreciar o que Deus está fazendo comigo. Porque se você não apreciar o que Deus está fazendo com você, você não vai participar da natureza divina e você não vai escapar da corrupção deste mundo causada pelas coisas que estão dentro de você. Mas se você apreciar o que Deus está fazendo, você vai se abrir para tudo que Ele ainda quer realizar. E você vai se submeter a todo o processo de tratamento, de purificação, para o que nós chamamos de uma vida plena, de uma vida abundante. Outro nome para isso, uma vida de santidade. Cabe aqui. Deu para entender? Como homens e mulheres de Deus que nós somos. Você acha que você vai sair daqui para apreciar mais a vida? Você está tomando essa decisão agora? Estou caminhando para o final aqui. Você está tomando essa decisão nesse momento? De sair daqui para apreciar a Deus. Você está saindo daqui para apreciar. Pode cantar o Por Tudo Que Tens Feito de novo, que fica bom também. Já dei ideia, tinha até colocado no programa. E assim vocês já estão treinadinhos, a gente já faz uma música que está pronta. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Presta atenção numa coisa aqui que eu vou dizer para você enquanto eles se preparam lá. Fiquem comigo, tá bom? Fiquem comigo. Estão comigo? Amém.
estão comigo? Se você pode, claro, fique de pé. Às vezes você não pode, fique sentadinho mesmo. Tá? A palavra que faz toda a diferença, para mim e para você sempre, é o que o apóstolo Pedro, ele declarou quando perguntaram para ele assim: agora, o que a gente faz da vida, Pedro? Ele anunciou Jesus. Hoje pela manhã aqui, eu anunciei Jesus para vocês, sim ou não? Pela palavra. Mais uma vez, eu anunciei Jesus para vocês. Antes eu anunciei para mim mesmo, eu também preciso. E como eu preciso? Como eu preciso. Então agora vem uma resposta, viu? Nunca saia daqui sem dar uma resposta para Jesus. Porque senão, é a correria que está mandando. Você veio para o culto? Então se planeje para estar aqui. Se planeje para estar aqui. Você prefere ficar em casa e assistir de casa por qualquer motivo? Planeje para estar aí direito, com tudo que isso precisa. Então tem que ter uma resposta de fé. Nunca saia sem dar uma resposta de fé para o Senhor. A palavra que Pedro pregou foi a seguinte: arrependei-vos. É essa palavra, é arrependimento. Eu preciso me arrepender todo dia, você também. Todo dia. Todo dia. O arrependimento é a resposta que a gente dá à consciência que Deus gera na gente. Acho que eu estou, por exemplo, apressado, atropelado demais. E eu preciso desacelerar. Qual que é o fruto do arrependimento? Desaceleração. E para você desacelerar vai custar para você. Você vai fazer isso sozinho? Não. Você vai fazer no poder do Espírito Santo. Por isso que a gente está aqui, a gente não está aqui para invocar um nome qualquer. A gente não está aqui ouvindo a palavra só para dizer: nossa, foi bem legal, até que o pastor falou, é verdade, viu? É verdade. Só isso não resolve. Agora é a hora, em relação ao que você ouviu, por assim dizer, de colocar os seus joelhos no chão. Não é que você tem que se ajoelhar, mas de repente você gosta de vir aqui, se ajoelhar aqui e fazer a sua oração em alguma coisa que você está reconhecendo, está roubando de você essa capacidade de apreciar Deus, a sua criação e de apreciar a sua vida em Jesus. Aprecie o que Jesus está fazendo em você. Aprecie, porque quando você apreciar o que Jesus está fazendo em você, você vai se dispor a servir também. Você fala: o que eu recebi, eu não posso reter, eu preciso compartilhar, e dá para compartilhar de muitas maneiras. E aí sabe o que acontece? Nós damos testemunho, terminando aqui, damos testemunho, através de como nós vivemos, para todo mundo que não anda com Jesus ainda. E daí, não vai ter essa propaganda assim, que nem a gente coloca, às vezes não é nem, né? Eu ponho lá, viu? Vem com a gente para amanhã, para a gente estar junto no culto. Você não teria nem que te convidar para você vir. Você não. A minha palavra deveria assim: gente, amanhã, hein, você e mais alguém. Porque você já tem que estar planejado para chegar. Mas na semana tem pessoas para você ganhar, para você convidar, para você com elas se envolver. E para que elas também possam vir e ouvir a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra do Senhor. Amém, meus amados? Amém? Cante essa canção com uma nova consciência. E tome uma decisão de dar um passo atrás e de apreciar.